bom, queridos? Tô aqui me confundindo. Vamos aqui. Olha só. Vamos começar com a questão 2 da última EDO. Então, nós temos essa EDO aqui. Nós temos o M e nós temos o N. Se a derivada do N em relação a Y for igual à derivada do N em relação a X, existe o psi, uma solução implícita da minha EDO, em que psi de X é M, psi de Y é N. Eu tenho que achar que é meu psi. Primeiro eu tenho que verificar que ela é exata. Então, eu pego o meu psi, tá, de N, aqui, deixa eu botar aqui a caneta, né? Meu psi deriva em relação a Y. Quando eu derivo isso em relação a Y, eu tenho que a derivada disso em relação a Y vai ser o 8x ao quadrado Y mais 2. E a derivada dessa expressão em relação a x vai ser o 8x ao quadrado y mais 2. Lembrando que aqui não tem o y2, foi um erro até que eu verifiquei na sala de aula, né? Falei, gente, tira esse y2 aí que não vai dar certo. Então, como m de y é igual a n de x, existe um psi tal que psi x de xy é meu n. É 4x ao quadrado y ao quadrado mais 2y. Gente, eu quero tirar essa derivada parcial, então eu vou ter que antiderivar em relação a x. Vou antiderivar isso daqui tudo em relação a x, gente. Quando eu antiderivo em relação a x, eu volto para a função inicial. Gente, quando eu antiderivo em relação a x, tudo que é y deixo parado. Então, antideriva isso em relação a x. 4x3 sobre 3. Tudo que é y e é constante, eu deixo parado. Mais 2xy, né? E 2y vezes x, mais uma função que depende de y. Por quê? Porque quando eu derivar isso em relação a x, isso daqui por depender de y vai sumir, tá? Aí eu tenho meu psi de xy igual a isso, mas eu quero que meu psi de y seja n. Aí eu vou pegar o meu psi e vou derivar em relação a y. Aí tudo que é x eu deixo parado e vou derivar em relação a y, vezes 2y mais 2x mais g' de y é o meu n. Quem é meu n? 8 terços. Vem aqui meu n. X ao cubo y mais 2x. Querido, se eu tenho que essa função é igual a essa, aqui já dá 8 terços x ao cubo y, corto, aqui eu corto, aí eu vou ter que 0 é igual a g' de y. Então, eu posso dizer que meu g de y é uma constante c, pertencente aos reais, tá? Tá ok? Então, eu vou ter que meu φ de xy... Cadê meu φ, gente? Cadê? Isso, cadê? O meu φ de xy é isso daqui. Deixa eu ver aqui. É 4x3 sobre 3y ao quadrado mais 2xy mais c. Porque aí, quando eu pego o meu φ e derivo em relação a x, eu tenho 4x2y2 mais 2y, em relação a y, 8x3y3y mais 2x, que é essa parte aqui do n, e aí eu encontrei a solução dessa minha DO aqui, tá certo? Uma DO exata. Essa de Bernoulli, gente, eu sugiro o seguinte:
que vocês façam as coisas sabendo o que vocês estão fazendo, não ficar só gravando a fórmula, mas deduzir, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? A ideia, essa função aqui, a ideia é transformar essa EDO numa EDO desse tipo aqui. Porque esse y4 está atrapalhando a jogada, porque aqui tem, do lado de cá tem que ser uma função que só dependa de x. Então, eu tenho que tirar esse y4 da jogada. Então, como é que eu vou tirar esse y4 da jogada? Dividindo tudo por y4. Eu consigo, eu vou ter que fazer uma mudança de variável de tal forma que essa EDO seja transformada nessa. Bom, se eu chamo aqui de W, é bem conivente, né? Bem investigando uma mudança de variável favorável, ó. Eu quero que essa EDO se transforme numa EDO desse tipo para eu usar fator integrante. Então, eu vou chamar W de y1 menos n. Nesse caso, meu yn é 4. Então, o W é y elevado a 1 menos 4, que é y a menos 3. Tá? E aí, o meu W, sendo y a menos 3, o meu W' é menos 3y a menos 4. Repare que o y ele depende de x, o meu W vai depender de x. Quando eu falo W', a derivada de W em relação a x. Então, eu vou fazer a regra da cadeia, tá certo? Então, W' é igual a isso. Então, olha, repare que aqui está aparecendo essa expressão aqui. Então, quem é y a menos 4 vezes y'? É W' sobre menos 3. Então, W' sobre menos 3 mais x W é igual a x. E aí, o que eu faço? Multiplico tudo, não é? Por menos 3 dividido por menos 3 dá 1. W' menos 3x W é igual a menos 3x. Gente, agora eu estou numa EDO de primeira ordem que eu posso usar o fator integrante. Então, eu vou chamar o meu fator integrante de E elevado a antiderivada de menos 3x dx vai ser E elevado a menos 3x2 sobre 2, né? Então, essa expressão aqui, multiplicando tudo pelo fator integrante, que é 3x2 sobre 2, ó, menos 3x2 sobre 2, eu vou ter que essa expressão aqui vai ser o quê? W vezes E elevado a menos 3x2 sobre 2, linha, é igual a menos 3x menos 3 meios x2, né? Menos 3x. Quando eu integro, gente, tudo em relação a x, estou derivando em relação a x, repare que a antiderivada da derivada é a função do integrando, né? Então, antiderivada da derivada é a função do integrando. Então, queridos, aí vai ser W vezes E elevado a menos 3x2 sobre 2 igual, queridos, antiderivada disso daqui vamos lá, integração por substituição, eu vou chamar U de menos 3 meios x2 du dá menos 3x dx, né? Então, isso daqui vai ser antiderivada, isso daqui, né? De E elevado a U du, né? Então, antiderivada de E elevado a U é o meu próprio E elevado a U, que é elevado, voltando para o x, tá certo? Só que eu tenho que somar uma constante, então vai ser W vezes E elevado a menos 3 meios x2 é igual
é menos 3 meios x2 mais uma constante, tá? E aí meu W vai ser, quando eu multiplico tudo por E elevado a 3 meios x2, eu vou pegar esse cara e passar para cá dividindo, vai ser 1 mais C elevado a E 3 meios x2, tá? Isso vai ser meu W, mas o meu W é y a menos 3, né? Meu W, aqui ó, queridos. Gente, teve vários erros de gravação. Vocês sabem como é que é, né, gente? Erros de gravação. Então, erro de gravação, a professora tem que gravar de novo, né, Chuchu? Da y menos 3 é igual a 1 mais c é elevado a 3 meios x ao quadrado, tá? Então, isso daqui é uma função explícita, né? Porque a gente tem o y em função do x. Então, a gente tem uma solução explícita da minha IDO. Essa daqui, gente, muita gente errou dy dx igual x mais 5y sobre x menos y. Porque essa é uma EDO homogênea, tá? De grau 1. Então, vocês teriam que fazer, porque essa função aqui, o meu m de xy, é tal que meu m de t x ty é t de mxy, tá? E meu n, que é essa função aqui, de xy, é tal que ntx ty é t nxy, tá? Eu posso botar o t pro lado de fora. Toda vez que eu tenho essa EDO, eu faço a mudança de variável y a xv. Aí teve gente que jogou pra cá. Gente, tem gente que jogou pra cá e joguei. Não, gente, não é isso não. Você não pode... Teve gente que fez isso, ó. Gente, isso separando a variável, aí integrando. Gente, isso daqui não é variável separável. Por que que não é variável separável, queridos? Porque isso daqui não está dependendo de uma única variável, está dependendo de duas variáveis. Tá certo? Então a gente não pode trabalhar desse jeito. A gente tem que transformar a EDO numa EDO separável. Tá certo? Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou chamar y igual a xv, então eu vou ter que... Primeiro, por que não funciona? Olha aqui, gente. Se eu for integrar isso daqui em relação a x, como é que eu vou integrar isso em relação a x se eu não sei quem é y? Porque y é uma função que depende de x. Eu não sei quem é y para eu antiderivar em relação a x. Então, isso daqui não vai funcionar. Você está entendendo? Não vai funcionar, porque dependendo de quem é y, eu vou ter uma antiderivada diferente, entendeu? Então, vamos lá. Quando eu derivo aqui y em relação a x, derivo isso daqui tudo em relação a x, porque o meu y depende de x, né? E o meu v vai depender de x também. Y' é v, que é a derivada de x, que é 1 vezes v, mais xv', tá, gente? Então, eu vou ter aqui, ó, x menos xv, y' é igual a x mais 5xv, tá? Eu posso botar assim. Aí, o que a gente tem aqui, gente? A gente tem x aqui, ó, a gente tem aqui, ó, x. Posso botar o x aqui em evidência. Eu posso botar o x aqui em evidência. Esse x eu posso cortar com esse x aqui, tá? Então, eu vou ter que 1 menos v
V mais xv' é igual a 1 mais 5v. Não é isso? Isso. 1 mais 5v. Agora eu distribuo v mais xv' menos v ao quadrado menos xv' é igual a 1 mais 5v, tá? Então, tá vendo o velhinho aqui? Eu coloco o meu velhinha em evidência. Ó, tá vendo que eu tenho x velhinha aqui e x velhinha? Vou botar meu x velhinha em evidência. Vou abrir parênteses. Vou botar isso. É igual, então esses dois aqui eu já manipulei. E aí, eu vou pegar 1 mais 5v, vou jogar o v ao quadrado pra cá e o menos v pra cá, tá? E aí, eu vou ter que xv', 1 menos v é igual mais v ao quadrado, mais 4v mais 1. E aí, aí o que eu vou fazer? Agora que eu vou fazer a separação de variável. Passo o x pro outro lado dividindo. Aí eu vou ter que v', 1 menos v, dividido. Isso daqui passo pra cá dividindo, tá, gente? V ao quadrado mais 4v mais 1 é igual a 1 sobre x. Agora eu posso aqui derivar em relação a v e aqui derivar em relação a x. Entendeu? Agora eu posso usar, tá? Então, a solução vai ser o quê? Vai ser 1 menos v ao quadrado mais 4v mais 1 dv igual 1 sobre x dx. Essa antiderivada aqui não é tão simples, depois eu levo para vocês o resultado. A gente pode fazer várias manipulações aí, trabalhar com arco tangente e logaritmo, né? Mas depois eu mando o resultado para vocês. Então, essa vai ser a solução implícita e depois você substitui no lugar, quando tu achar a solução aqui, você vai ter um f de v igual, aí aqui, ó, a antiderivada aqui é ln de módulo de x. Aí no final, você chama isso daqui de f de v. No final, quem é o v? O v é y sobre x, então a solução vai ser f de x sobre y é igual a ln de módulo de x mais uma constante. Essa que é a solução da minha DO, tá, gente? Outra coisa também, olha só, eu queria falar sobre o intervalo maximal da questão 1. A questão 1 é isso aqui, né? Aí muita gente resolveu a EDO, mas não era para resolver. É para eu ver o intervalo maximal, né? A maioria acertou lá, né? Que por piano e picar possui uma única solução, porque essa função é descontínua quando y é igual a zero e na proximidade de 0 e 1, ela é contínua e por piano tem uma solução e derivando parcialmente em relação a y também fica contínua. Determina o intervalo maximal. Então, como é que a gente pode ver o intervalo maximal, né? Primeiro, a gente tem o seguinte, se φ está definido em 0 menos delta, 0 mais delta, né? Que está chegando em R, né? Que está numa vizinhança de 0. Como é que eu vou maximizar esse intervalo aqui? Vamos lá. Se W menos W mais é maximal, como é que eu vou ver? Se x convergindo para W mais, menor que mais infinito, implicar que x, y vai convergir para a fronteira de ômega, né? Então, W mais é o limite superior e é análogo para o limite inferior.
tá, gente? Agora, se você não consegue achar essa constante, em que quando o x tende a essa constante, o xy não vá para a fronteira, então o w mais é mais infinito. E se você não conseguir achar nenhuma constante para w menos, em que quando você se aproxime de w menos, isso não vá para a fronteira, w menos é menos infinito, tá? Então, olha só, o que a gente vai ver aqui? Quem é a fronteira? O ômega é onde a função f é contínua. E a fronteira, ela é contínua para y diferente de zero. E a fronteira é justamente o ponto do problema, onde ela não é contínua. Então, a fronteira de ômega é o conjunto dos pontos P pertencente a R2, tá? Que o y é igual a zero, tá? Aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a minha DO, resolver. Primeiro eu vou resolver. Então, y é igual a x mais 1. Ah, tá separada, não tá separada? Então, quem é a solução da CDO? Antiderivada de y dy é igual a antiderivada de x mais 1 dx. Então, y2 sobre 2 é igual a x2 sobre 2 mais x mais c. Vou usar minha condição inicial, que é a minha condição inicial. Y0 é 1. Y0 é 1. Então, quando x for 0, y0 é 1. Então, 1 meio é igual a 0 mais c. Então, c é igual a meio. Então, eu tenho que a minha solução implícita, né, é igual a isso daqui. Mais meio. Agora, eu pergunto para você. A fronteira de ômega são os pontos em que y é igual a zero. Existe um w+, tal que se x converge a w+, isso implica que x e y convirja para a fronteira, para o x0, ou seja, existe um w+, tal que se x se aproxima de w+, isso vai para zero, implicando que meu y vai para zero? Então o que eu tenho que investigar? Eu tenho que investigar os pontos que anulam essa função parabólica aí. Se x ao quadrado sobre 2 mais x mais meio é igual a zero, tá? Aí eu tenho que a raiz dessa equação do segundo grau vai me dar esse ponto w mais ou w menos, que quando x se aproxima, isso vai para zero, implicando que meu y vai para zero e meu xy vai para zero, que é um ponto da fronteira de ômega, tá? Então, isso sendo zero, eu vou ter que x ao quadrado mais 2x, multiplicando por 2, né? Mais 1 é igual a zero. Gente, isso daqui é x mais 1 ao quadrado, né? Igual a zero. Isso é igual a zero se x for menos 1. Só tem um único ponto. Então, olha só. Olha que legal. O zero... Aí vocês têm que pegar esse macete aqui, ó, gente. Manter. Deu esse probleminha. Vários errinhos de gravação, hein? Vários errinhos de gravação. Vamos lá, fofurietes. Então, olha aqui. X ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. C e somente C. X mais 1 ao quadrado é igual a zero. Isso só vai ser zero se x for menos 1. Então, queridos, olha que interessante. Vamos lá. O menos 1, olha aqui a inicial dessa EDO aqui. Y0 é igual a 1. O ponto inicial é 0. O menos 1 está à esquerda. Então, o menos 1 com certeza vai ser um limite inferior do meu intervalo maximal. Por quê? Olha que legal.
se x converge a menos 1, então x mais 1 tende a zero, isso implica que x mais 1 ao quadrado tende a zero. Aí nos dá que isso tende a zero, mas dividindo por 2, né? Aí isso daqui tende a zero. Dividindo tudo por 2, tende a zero. Isso daqui é meu y2 sobre 2, olha que legal, y2 sobre 2, tá vendo? Então, se isso daqui tende a zero, a gente sabe pelo cálculo 1 lá, né, que vocês são feras em cálculo 1, todo mundo passou com 10 em cálculo 1, não é verdade? Vocês não passaram ou não passaram com 10? Passaram! Passaram! Ai, eu sou tão feliz. Olha só. Aí isso daqui vai para zero. Então, y2 sobre 2 vai para zero. Gente, limite, você pode fazer todos os cálculos, como se estivesse trabalhando com uma equação. Passa o 2 para cá, multiplicando, depois tira a raiz quadrada, né? Então, y vai para zero. Então, a conclusão é o seguinte, conclusão. Se x tende a menos 1, isso nos dá que x, y tende a menos 1, 0, que ele pertence à fronteira de ômega. Uma vez que a fronteira de ômega são todos os pontos em que o y é 0. Então, se x tende a menos 1, x, y vai tender a esse ponto aqui, ó, menos 1, 0, que é um ponto da fronteira. Então, menos 1 é um limite inferior do ideal maximal. É o limite inferior porque menos 1 está à esquerda de 0. Agora, existe um W+, tal que se x converge a W+, obviamente eu estou aqui, ó. O W+ é maior que menos 1. Existe um W+, tal que se x converge a W+, o y tende a zero? Não, porque se x converge a W+, que é diferente de menos 1, a minha parábola não converge a zero. Dividir, aí uma coisa não converge a zero, então x2 sobre 2 mais x mais meio, ela não vai convergir a zero. E aí, o meu y2 sobre 2 não indo para zero, o meu y não pode ir para zero, porque se meu y fosse para zero, o meu y2 sobre 2 iria para zero. Isso nos daria, né? Então, parabéns àqueles que conseguiram fazer essa questão, hein? Vocês, ó, estão lacrando. Aí nós temos aqui, ó, y2 sobre 2 não vai para zero, tá? Então, não existe uma constante real fixa à direita de menos 1, em que quando x se aproxima de menos 1, o y vai para zero. O y não vai para zero. Então, W não tem um limite superior, né? Na verdade, então, W se estende para toda a reta, tá? Logo, o intervalo maximal de solução da EDO. Gente, olha só. É menos 1 mais infinito. Por que o menos 1 não entra? Porque, olha só, gente, quando x é menos 1, isso vai ser zero. Isso sendo zero, olha aqui. Isso daqui sendo zero, isso daqui vai ser zero. E meu y é zero. Mas os pontos que satisfazem a minha EDO, tem que existir a derivada em todos os pontos. E o meu y sendo zero não existe, né? O y', quer dizer,
Não existe o coeficiente angular nesse ponto, então, com certeza tende a mais infinito, né? Entendeu? Então, o meu intervalo maximal é o aberto, tá? Não entra menos 1, não. É o intervalo maximal. Intervalo maximal. Tá? Então, nós vimos o 1 e o 2. Aí, amanhã eu vou botar o vídeo da solução particular e solução geral e o 4, tá bom, gente? Então, vejam aí, procurem dar uma olhada, tá?